Então, hoje nós chegamos no nosso 7º dia da leitura dos nossos milagres da Bíblia, que a gente está lendo sobre ele, tirando lições para a nossa vida, entendendo um pouquinho de maneira mais profunda cada milagre. E a gente estava até comentando aqui antes de entrar o quanto tem sido bom esse momento, né? O que a gente tem aprendido, refletido. E hoje a gente vai para o nosso 7º dia, hoje que é segunda-feira, então acredito que essa passagem vai nos inspirar para a nossa semana, e ela é sobre a ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte e nos trouxe a vida eterna. Se você tiver com a Bíblia, a gente vai ler Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 10. Mas antes da gente poder ler o nosso devocional, fazer nossa leitura bíblica, a gente vai orar. Pode fechar seus olhos, respira fundo, suspira, coloca um sorriso no rosto, para a gente entrar na presença de Deus. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por essa segunda-feira. Louvamos o teu nome porque o Senhor é o Deus da vida. Obrigada, por Jesus ter nos dado a vida eterna, ter vencido a morte, nos dado esperança. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que a gente possa entender a profundidade desse milagre, para a gente poder viver essa verdade todos os dias. Pedimos a presença do Espírito Santo, que a gente tenha um entendimento da palavra, que a gente consiga através dela aumentar nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Ti, perseverar e principalmente ser luz na vida das pessoas, compartilhando tudo isso que a gente vem aprendendo aqui. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o título aqui na Bíblia está A Ressurreição. Depois de sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de você para Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada por nos mostrar em detalhes como foi sua história, como foi o processo da ressurreição. No terceiro dia após a crucificação, que elas foram ao túmulo. Então teve esse terremoto, o anjo desceu do céu, os guardas ficaram aterrorizados e desmaiaram. Você imagina, a cena, eu tento às vezes me colocar lá na época. Mas o anjo lhe disse às mulheres, não tenham medo, ele está aqui, pois ele ressuscitou, porque ele já tinha dito sobre isso. Elas saíram correndo, foram contar aos discípulos,
E Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que vão para Galiléia, lá eles me virão. Então, quais são os ensinamentos, as lições que a gente pode trazer para a nossa vida? A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas a garantia de que nossa fé não é em vão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 diz: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Porque Jesus vive e a gente tem esperança, perdão, e a gente tem um futuro eterno com Ele. O segundo ensinamento é que não há pedra que Deus não possa remover. A pedra no túmulo era pesada, igual quando Lázaro, quando ele ressuscitou Lázaro. E os soldados estavam lá para impedir qualquer coisa, mas nada pode deter o poder de Deus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 37, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, para a gente gravar, esses versículos. Pois nada é impossível para Deus. Às vezes a gente está em situações que a gente já está desacreditado, às vezes é uma doença, às vezes é um relacionamento, às vezes é um negócio. Até ontem a gente recebeu uma mensagem da Ana aqui no canal e ela compartilhou, o quanto tem sido bom, e depois ela compartilhou um áudio com um testemunho a respeito do filho que tinha leucemia e foi curado. Então, para Deus nada é impossível. Se algo hoje está bloqueando o seu caminho, se você está passando por alguma dificuldade, lembre-se que Deus pode remover qualquer obstáculo. Para Ele nada é impossível. Ensinamento 3, o medo não pode nos parar. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição e receberam a missão de contar a novidade. Mesmo assustadas, elas obedeceram. Então, quantas vezes a gente recebe uma palavra, recebe um direcionamento e a gente fica assustada, em relação a isso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus nos deu um espírito, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, esse espírito do medo, ele não vem de Deus, A gente sabe que a gente tem lutas espirituais diariamente e a gente tem que lembrar diariamente que Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. E a gente não pode deixar que nada nos paralise, porque o medo, ele nos paralisa. Às vezes a gente tem um sonho, tem um projeto engavetado, a gente quer agir, mas vem o medo e ele faz a gente paralisar. Ele é bom, o medo, para a gente poder se precaver, Então, a gente tomar alguns cuidados. A gente não pode ter 100% também de coragem, senão a gente, imagina, você tá lá na beira de um penhasco, e se você não tem medo, você vai chegar muito na beira e vai cair. Então, o medo, ele nos protege, mas a gente não pode deixar o medo nos paralisar. Quando a gente sabe que a gente tem um Deus do impossível, um Deus que nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, a gente confia mais em Deus. E o quarto ensinamento, Jesus quer que compartilhemos essa boa notícia. Acho que esse é o nosso principal dever, compartilhar as boas novas com as pessoas. Que a gente sabe o quanto esse sentimento de estar aqui todos os dias buscando mais da palavra, se aproximando de Deus, o quanto isso nos traz paz, quanto isso nos dá direcionamento. Jesus, ele encontrou as mulheres no caminho e confirmou o que o anjo disse. Ele poderia ter aparecido direto para os discípulos, mas ele escolheu aquelas que foram fiéis. Em Romanos, capítulo 10, versículo 15, diz:
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quem que você pode encorajar hoje com essa mensagem de esperança? Para quem que você pode compartilhar a palavra? Qualquer lugar é lugar. Seja na sua casa, no seu trabalho, na rua. Às vezes você está andando na rua e para conversar com alguém e você pode compartilhar as boas novas. Então Jesus venceu a morte para nos dar vida, porque Ele vive, a gente tem esperança, perdão e um futuro eterno com Ele. Não há pedra que Deus não possa remover, porque para Deus nada é impossível. Então se tem algo bloqueando o seu caminho, lembre-se que Deus pode remover qualquer obstáculo. O medo não pode nos parar, porque Deus ele não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. E Jesus ele quer que a gente compartilhe essa boa notícia. Né? Quem que a gente pode encorajar? Quem que a gente pode compartilhar essa mensagem de esperança? Glória a você, Senhor, pelo teu nome, pela tua palavra. Damos honra e glória a ti, Deus. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por nos mostrar que a palavra é viva, que a gente precisa compartilhar a respeito dela. E agora é o momento da gente agradecer. Agradecer a nossa vida, agradecer por mais um dia, por mais uma semana. Te louvamos porque a morte não pode te deter. O Senhor é vitorioso, poderoso, fiel. Obrigada porque a ressurreição de Jesus nos dá uma nova vida e esperança. Queremos honrar o teu nome. Eu vou ficar em silêncio para fazer aqui meus motivos de gratidão. Você pode escrever no seu caderninho, você pode pensar. Por quais motivos você é grata hoje? Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de ti todos os motivos de gratidão. Lembrando que a gente precisa sentir essa gratidão, sabe? Sentir a felicidade de estar viva, de estar acordada, de estar podendo ouvir essa palavra, de poder sentir a presença de Deus, de enxergar, andar. Lembre sempre que o sentimento é mais importante. Queremos também, Senhor, pedir perdão por tantas vezes que a gente viveu como se Jesus ainda estivesse no túmulo. Perdoa-nos quando a gente duvida do teu poder e a gente nos deixa levar pelo medo. Também escolhemos perdoar aqueles que nos magoaram, assim como Jesus nos perdoou. Enche-nos com teu amor, tua paz. Queremos ter um coração puro. Senhor, também queremos orar pelos outros, por aqueles que ainda não conhecem a verdade da sua ressurreição, que os seus corações sejam tocados e que eles possam experimentar a tua graça. Pedimos também por aqueles que estão passando por lutas, para que encontrem força em ti. E agora a gente vai escrever também nossos pedidos de oração, de intercessão. Esse é um momento muito importante. Jesus ele nos deu esse poder de orar pelos outros, sabendo que para Ele nada é impossível. Então eu vou ficar em silêncio, vou colocar aqui minha listinha de oração pela minha família, pelos meus amigos, pela comunidade, e você pode fazer o mesmo. Vamos fazer isso agora.
gente vai colocar diante de Ti todos os nossos pedidos de intercessão. Que o Senhor coloque a Sua mão poderosa protegendo, né, todos os nossos familiares, amigos, todas as pessoas que estão escutando essa palavra. Que o Senhor e a Sua palavra chegue para aqueles que ainda não Te conhecem, que não experimentaram ainda essa paz, esse relacionamento contigo. E agora nós queremos orar por nós. Queremos viver todos os dias com a certeza da ressurreição, né? Que a nossa fé ela seja firme e que a gente possa espalhar essa boa notícia com alegria. Que o Senhor renove o nosso espírito, nos encha de coragem para viver de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E eu vou ficar em silêncio para que a gente possa orar pela nossa vida, né? De maneira individual. É muito importante a gente cuidar da gente, né? A gente só consegue transbordar na vida do outro quando a gente está bem, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, cuidar da nossa saúde, né? Vir aqui cuidar do nosso espírito, da nossa alma, cuidar da nossa parte emocional, né? Para que a gente não tenha ansiedade, depressão, o medo, né? Vem muito daquilo, a gente se preocupa com muita coisa que não acontece, né? E nem vai acontecer. Então, que a gente cuide de nós para que a gente possa transbordar. Então, às vezes você pensa, nossa, eu vou ficar pedindo por mim? Sim. Peça sabedoria, peça saúde, peça prosperidade. Que Deus abre as portas, que você... Porque se você estiver bem, próspero, se você estiver bem, né, com saúde, se você tiver sabedoria, olha o quantas pessoas você vai conseguir impactar. Então, pode pedir por você, não é errado. E por mais que às vezes você ache que seu problema é pequeno, às vezes, sei lá, você pode pensar, é tão pequeno isso daqui. Deus, Ele se importa. Ele conhece nosso coração, Ele se importa pelo menor que seja o seu pedido, o seu desejo ou o seu problema. Eu vou ficar em silêncio, vou fazer aqui meus pedidos de oração pela minha vida, e você pode fazer o mesmo. Senhor, meu Pai, colocamos diante de Ti todos os nossos medos, aflições, preocupações, desejos. Que o Senhor alinhe a Sua vontade com a nossa vontade. E que a gente possa alinhar, né, os nossos desejos com os Seus desejos. Que a gente possa cumprir o que a gente veio para fazer, que a gente possa servir. Que o Senhor possa olhar para cada uma e nos direcionar a respeito daquilo que a gente colocou aqui. Então, que o Senhor nos traga paz em situações que a gente está preocupada. Que o Senhor nos direcione a respeito dos desejos que a gente colocou para a nossa vida. Para a gente poder finalizar a nossa oração, a gente vai fazer algumas afirmações positivas para o nosso dia. Lembrando que a ressurreição de Jesus é a maior prova de amor de Deus por nós. Porque Ele vive, a gente pode enfrentar qualquer desafio. Porque a nossa esperança, ela está nele, né? Então
Que a gente lembre disso todos os dias, que essa vida aqui ela é passageira, né? E que a gente tem que viver para a honra e glória dele, para que a gente possa, né, ter a vida eterna, onde lá não tem choro, não tem dor, estar ao lado de Deus. Então vamos lá, eu sou livre porque Jesus venceu a morte. Nenhuma pedra pode impedir o agir de Deus na minha vida. A minha fé, ela está firmada na vitória de Cristo. O medo não me paralisa, pois Deus está comigo. Eu acho que essa é uma frase que a gente pode até escrever. Toda vez que vier o medo, a gente pode falar: o medo não me paralisa, pois Deus está comigo. E hoje eu escolho viver com alegria, porque Jesus vive. Que você tenha uma semana abençoada, uma segunda-feira na presença dele, que cada dia mais a gente consiga ter o entendimento da palavra, discernir o que é de Deus e o que não é. Que Deus coloque as pessoas certas na sua frente, as palavras certas na sua boca, que você possa transbordar todo esse amor dele que você sente aqui nessa manhã com todas as pessoas à sua vida.